Boa noite, estimados e estimadas espectadores e espectadoras. Estamos mais num programa Vocações e Missões, este programa dedicado à Semana de Oração por Seminários, e comigo tenho três jovens, uns que ainda estão no seminário, outros que já não estão, mas estiveram há muito pouco tempo. Tenho comigo o Constantino, do Seminário da Boa Nova, e depois tenho o Cristiano, que está no Seminário da Nossa Senhora da Conceição, no Seminário Maior do Porto, do Porto, assim como o Ruben. O Cristiano é de Vila Real, de Covelo, da Paróquia de Covelo, e aqui o nosso Ruben, que é dali da Zona Centro, de Coimbra, é da terra do leitão, e já sei que é uma terra boa, não é? Porque quem gostar do leitão. Eu queria saudar-vos a todos, agradecer a vossa presença e já agora a disponibilidade para partilharem connosco o que é isto de ser seminarista, de viver em seminário, fazer uma preparação para depois se entregarem a um caminho exigente como é a vida consagrada, a vocação de sacerdócio, seja como for, é sempre interessante nós conhecermos todo o vosso percurso, tudo aquilo que vos levou a ingressar num seminário, tudo aquilo que vos leva a acreditar que a Igreja vai continuar a ser Igreja enquanto houver pessoas que conheçam e amem a Deus. Mais uma vez, boa noite a cada um de vós. Obrigado. Eu ia começar precisamente porque quem é de fora, pronto, nós no Porto temos já sabe de dar a vez a quem é forasteiro, entre aspas, porque aqui são todos de casa. Então vou para uma diocese que me é muito querida primeiro, desculpem as minhas tendências sentimentais, vou até Vila Real, até o Cristiano, porque dos três é o que eu conheço melhor, até pessoalmente. Cristiano, o que é que te trouxe? Que caminho te trouxe ao seminário? Cresceste, quer dizer, primeiro nasceste, cresceste, isso todos fizeram. Como é que foi desde que começaste a crescer e até chegar ao seminário? Boa noite, Américo. Boa noite ao Ruben, boa noite ao Constantino, meus colegas. O Ruben, colega de seminário, o Constantino, colega de faculdade. Eu já não sou seminarista interno, já estou a estagiar e, portanto, hoje acabarei também por dar esta experiência de enquanto seminarista interno e também já talvez umas pinceladas enquanto estagiário. Dizer-te, Américo, que eu nasci, cresci e durante esse crescimento também é importante, não é? E tem a ver, durante esse crescimento, aquilo que nos leva ao seminário. Eu era acólito na minha paróquia, quando eu era pequenino, e olhar a figura do parco, as vestes, casola, nessa altura tudo muito ainda sem grande significado, porque era acólito, nasci numa família cristã e daí também ir acolitar na missa. Sei que a certa altura já era eu a acordar os meus pais de manhã e a puxá-los para ir à missa. E olhar para essa figura do padre, do pastor, a forma como ele se dirigia às pessoas, a forma como explicava, por exemplo, as leituras do Evangelho, isso fascinava-me um bocadinho. E é interessante que nessa altura, na escola, e estamos a falar por volta do 7º, 8º ano, quando os professores nos davam aquelas folhas no início do ano a perguntar o que é que nós queríamos ser, eu, por incrível que pareça, uma das opções que escrevia, porque escrevia mais do que uma, e posso dizer quais eram, eu escrevia, numa delas era ser padre. Era ser padre e ir para a Força Aérea. Duas completamente diferentes. Ambas eram
Eram altos voos. Eram altos voos, eram altos voos, eram altos voos. E pronto, e acabei por voar numa delas, né? Acabei por voar numa delas até hoje. Mas até hoje há um grande percurso, há uma grande caminhada, porque eu no final do meu 8º ano tive a sorte, lá está, porque eu dizia que queria ser padre, mas eu não conhecia o seminário. E isto é muito interessante de contar, porque sabia que existia um seminário, porque já tinha ouvido falar nisso, não sabia nada sobre o seminário, e então nessa altura o meu parco saiu e entrou o parco que temos agora, o Padre Carlos Rubens, e foi ele que nos trouxe ao seminário, a mim e um grupo de jovens lá das paróquias. Já agora para ele um abraço. Se nos ouvir, um abraço para ele. Um abraço para o Padre Carlos, exatamente. E por isso ele também está implicado nesta minha história, nesta minha vocação, né? Porque é ele a primeira pessoa que me mostra o seminário, a mim e a outros jovens, sendo que eu acabei por mais tarde ficar. Eu vim conhecer o seminário, participei na altura naquilo que se chamava o pré-seminário, que era, vínhamos cá 1, 2, 3 vezes durante o ano, e acabei por fazer aquilo que se chamava um mini estágio no verão de 2 dias, no qual o seminário era fantástico nesses dias, porque jogava-se à bola, comíamos uns lanches bons, convivíamos uns com os outros, pá, para os miúdos era fantástico. E fiquei admirado com o seminário, não é? Nesses dias deu para perceber mais ou menos, se calhar menos do que mais, mas deu para perceber um bocadinho o que é que seria o seminário. Isto, seminário menor, não é? Como nós chamamos. O seminário menor era aqui na Mão Pastora, ou era em Vila Real? Não, é em o meu é em Vila Real, que é onde estou a residir neste momento enquanto estagiário. Apesar de estar na paróquia, pois. numa das paróquias da cidade, estou, ou juntas à cidade, estou a viver no seminário. Uhum. Pois, lá só não há seminário maior, há um menor ainda. Só menor. Aqui em Vila Real é menor. Nós estamos no maior no Porto, na Nossa Senhora da Conceição. Ainda bem, porque assim conheci. É verdade. E então, no final do 8º ano, eu vim fazer essa experiência, mas não entrei no seminário. Não, penso que muitos fatores serviram para que isso não acontecesse. Um deles foi, se calhar, o facto de eu não estar mesmo preparado para entrar. E no final do 9º ano, acabei por entrar, porque o 9º ano, Américo, foi aqueles anos inquietantes, quando nós queremos muito uma coisa e falamos sempre nela. O meu 9º ano foi assim, eu lembro-me de Quando passar. só no ano, que idade é que teria? Eu teria 14, 15 anos. Pois que são aquelas idades em que se pergunta muito, em que há poucas respostas. Sim, é verdade, é verdade. E entrei. No 9º ano entrei para o seminário. Lembro-me do meu parco, o Padre Carlos, me vir trazer ao seminário para eu falar com o reitor, para fazer a minha inscrição. E lembro-me de entrar no 10º ano. Lembro-me do primeiro dia aqui em Vila Real, porque para mim era uma experiência diferente. Eu vim para a cidade mãe do meu distrito, uma cidade que eu não conhecia, porque nós vivemos mais perto de Braga do que de Vila Real, e portanto eu não conhecia Vila Real. Foi uma experiência nova, uma experiência boa, e passei aqui 3 anos. 3 anos. 10º, 11º, 12º. Até depois ir para o Porto. Uhum. E depois nós vamos já chegar ao Porto. Antes de Exatamente. chegarmos ao Porto, vamos até à terra do nosso amigo Ruben. E a pergunta é a mesma. Ruben, como é que foi contigo? Foi um trajeto bastante diferente do Cristiano. Eu, pronto, digamos que andava um bocadinho afastado da igreja, portanto, embora vivesse numa família católica, a certa altura afastei-me um pouco da igreja e prossegui os meus estudos, tirei o meu curso, sempre muito focado no trabalho e na carreira. Mas
acho que alguma coisa cá estava sempre o bichinho, digamos, não é? Não é bem o bichinho, mas a nível espiritual sentia sempre alguma necessidade. A certa altura, eu regressei, digamos, à igreja. Foi, foi até por uma situação familiar, fui convidado para ser padrinho. E então, na altura, lembro-me de ter ido tratar do que era necessário. E foi-me proposto um percurso na paróquia onde eu vivia. Na altura eu vivia mesmo no centro de Coimbra, e foi-me proposto um percurso. Eu fiz esse percurso. Entretanto, comecei a inserir-me nas atividades da paróquia, e depois, com o tempo e por causa dessas atividades também, obviamente contribuiu muito. Eu fui sentindo que, se calhar, o meu caminho passaria por algo mais na igreja e não tanto no mercado de trabalho. Eu sempre gostei muito daquilo que fiz, sem dúvida nenhuma, e uma das coisas que eu me preocupava sempre na minha profissão era que aquilo que eu fizesse a trabalhar pudesse ajudar os outros, pudesse contribuir para o bem deles. E eu ali sentia que, se calhar, até mesmo a nível espiritual e pelo caminho que eu estava a fazer, quase que queria estar em exclusividade para servir a Deus e a Igreja. Isto também na continuidade das interrogações que eu ia fazendo. Assim, nós estamos aqui nesta vida, não é? Algo estamos, não digo destinados a fazer, mas certamente há algo que é a nossa missão. E então fui sempre procurando isso. Depois, na altura, falei com o meu pároco, que me pôs em contacto na altura com o reitor do Seminário de Coimbra, e depois foi também proposto um caminho de discernimento. Após esse caminho que me foi proposto, então decidimos, tanto da minha parte como da parte do seminário, então que eu entrasse no seminário. Um discernimento que eu não considero que tenha acabado ali. Ali foi um discernimento realmente para ver se entraria no seminário, não é? Ou se realmente a minha vocação passaria por outros âmbitos e não a religiosa. E entretanto, pronto, o discernimento vai continuando, não é? Porque é saudável, eu acho, e é bom que continue. E depois, então, pronto, como todos os seminaristas de Coimbra, vim então para o Porto, para o Seminário Maior do Porto, e também estudar na Católica. Eu volto já a ti, mas antes de voltar a ti, eu fiquei aqui com uma pulguinha atrás da orelha. Eu ao Cristiano não me perguntei, mas depois podemos falar sobre isso. Surgiram-te algumas inquietações, algumas interrogações. Queres exemplificar mais uma ou outra, além daquelas que já disseste, de leve? Há alguma assim mais forte que tenha surgido, que te ajudasse a tomar uma decisão? Foi mais ou menos aquilo que eu disse. Era realmente o estar à procura de algo que fosse para o bem das pessoas. Era aquilo que eu procurava quando trabalhava, e foi isso que, assim, a tomar uma decisão, não é? Porque não foi uma mudança de vida, mas digamos que houve muitas alterações na minha vida, não é? Dúvida, Porque trabalhava, vivia sozinho, e tudo isso teve que ficar para trás, digamos, para vir para o seminário. Com um estilo de vida diferente, não é? Nunca tinha vivido em comunidade e aqui já vivo em comunidade, não é? Pronto, houve assim algumas questões que também tive na altura que ponderar. Mas foi sempre essa parte da minha relação, não é? Que foi desenvolvendo e continua a desenvolver com Deus, e
e o bem das pessoas. O que é que eu posso fazer pelas pessoas? E foi um pouco por aí que me levou a vir. Por cima, na altura, por causa da idade, eu pensei que já seria tarde demais, que eu entrei no seminário com 38 anos, o que eu já achava que seria muito tarde para fazer um percurso destes, mas mesmo assim, pronto, cá estou e vamos ver. E entraste com 38 anos num seminário maior ou no menor? No maior, né? No maior, eu não passei pelo menor, já foi no maior, Pois, que entrei com os 38 anos. 38 anos. E tu, Constantino, nós já falámos há dias sobre a tua vocação, sobre todo o trabalho missionário que tens tido, mas recapitulando um pouco, pouco falámos sobre como chegaste, quer dizer, falámos um bocadinho, mas podemos falar melhor ainda, como chegaste, como é que foi o percurso até chegares ao Seminário da Boa Nova, aqui no Porto, em Gaia, concretamente. Valadares. Boa noite, Américo. Boa noite, Rubem, Cristiano, Neves. Como cheguei ao seminário? Diferente dos outros, diferente também, de forma semelhante aos outros. Sou de uma família cristã católica também. Chegou ao seminário pela admiração do perfil e personalidade do meu tio, irmão da minha mãe. Cheguei ao seminário. Eu não conhecia esse tio, já estava no seminário, vinha de férias muitas vezes, estava eu a fazer o 8º ano de escolaridade, e sempre que tivesse trabalho de escola, eu ia pedir ajuda nele. Ele ajudava-me, e sempre que apresentasse lá na escola, Isso em Angola, em Angola. Em Angola, estou a falar em Angola. Sim. Porque eu primeiro entrei no seminário diocesano, só depois é que passei para Boa Nova. Sim. E lá, sempre que apresentasse um trabalho a ele, sempre que ele me ajudasse, o trabalho, sempre a apreciação era positiva, sempre acima de 15 valores. E a partir dali comecei a perguntar à minha mãe onde estudava o meu tio. E a minha mãe dizia que o tio estava em Benguela. Benguela, sendo natural de Angola, província de Benguela, eu diria distrito na linguagem daqui, distrito de Benguela, mas Ana vivia no município da Baía Farta, a 25 quilômetros de Benguela sede. O tio estava lá a 25 quilômetros. Na altura, eles iam ao seminário e passavam todo o semestre lá, só saíam nas férias no fim de cada semestre. Eu não tinha relação com aquele tio, já não conhecia, foi também porque não vinha uma vez e outra, eu normalmente não via. Aí comecei a perguntar, a mãe dizia que era o irmão dela, estudava lá em Benguela. Eu comecei a dizer à mãe, também quero estudar na escola onde ele estuda. Sim, uma linguagem curta, diria, a qualidade da formação do seminário, formação acadêmica, é que me levou no seminário. Eu fui ao seminário sem saber que o seminário formava padres. Eu fui só para estudar. Chegar no seminário, lá soube que o seminário formava padres. E eu Só aí é que descobriste o que estava à tua espera. não percebi. Só quando chegaste ao seminário é que soubeste o que estava à tua espera. Então, Sim. Só lá que soube. Lá, olhei, os padres perguntavam, então, todos sabem que querem ser padre. Eu, na onda dos outros também, no grupo, dizia sim. Mas eu dentro de mim sabia que eu só queria estudar e depois sairia de lá. E lá fiquei naquela convivência com os colegas, todos de lugares diferentes. Do meu município, eu era o único. Lá conheci novos colegas, naquele ambiente todo. Acabei por ficar. Mas já no fim do ensino médio, estamos a falar do segundo ciclo do ensino secundário, 11º, 12º ano, que nós chamamos de seminário médio, só depois é que vamos para o seminário filosófico, depois teológico. No fim destes 3 anos, eu senti-me assim, não satisfeito com o ambiente que lá vivi, porque achei que não tinha conseguido o meu objetivo lá, que era formação acadêmica, uma formação acadêmica assim, um pouco mais rigorosa, e achei que não tinha conseguido. Pensei em sair, não continuar mais no seminário, até porque
Gostava muito de jogar futebol. Na minha terra, convidavam-me sempre para participar dos campeonatos. Eu muitas vezes saía do seminário e ia lá na minha terra jogar futebol. Não me interessava muito lá no seminário. No fim do curso, o seminário diocesano de Benguela habitualmente tem a primeira fase, que é os 3 anos de seminário médio, depois vai-se para o seminário filosófico. Eu já disse ao reitor que não queria ir ao seminário filosófico, que iria para a minha casa para fazer o ensino superior numa universidade que eu quisesse escolher e os meus pais tivessem condições para pagar a formação lá. Estava lá em casa num dos dias, falei com o meu tio, partilhei com esse meu tio que, por meio do qual senti a vontade de ir ao seminário. Esse meu tio já estava fora do seminário também, depois do segundo ano de teologia tinha saído, estava a trabalhar, no entanto. Partilhei com ele que já não queria ficar mais no seminário. Ele disse, sem problema, então o que é que tu queres fazer? Eu disse, eu queria estudar, queria fazer um curso superior. Qual é o curso que tu queres fazer? Eu disse, informática. Ok, então procura um instituto superior ou uma universidade. Vai lá saber quais são as condições para fazer o curso. Eu, tá bem. Eu estava já preparado para procurar a universidade. Ligou-me um colega que estávamos juntos no ensino médio, nesse seminário médio, liga-me e diz-me, olha, eu tenho uma ideia. Qual é a tua ideia? Eu disse, olha, eu vou enviar os meus documentos para o seminário da Boa Nova, em Luanda. Queres ir lá comigo? Eu disse, olha, esqueça, não fale mais de seminário. O seminário já não quero saber, eu quero fazer a minha vida assim. Então, eu, como era uma pessoa assim muito dinâmica, gostava de sair, jogar, aquela vida interna do seminário, aquela vida um pouco mais privada do seminário, com o regulamento todo ali, e nós, por semana, saíamos uma vez. Aquilo me inquietava, não me realizava, na verdade. E já não queria aquilo. Eu disse ao colega, eu não quero mais falar de seminário, esqueça, vai lá, faça a tua vida, eu fico ali. O colega disse, não, mas a filosofia, eles estudam no ensino superior, estudam na universidade. Que tal irmos lá, estudamos filosofia na universidade. Depois disso, até podemos ir para uma outra universidade, estudarmos direito, ver sabes, qual é o casamento que pode dar entre a filosofia e direito. Eu pensei, opa, até que boa ideia. E como me dizia que o curso de filosofia estudava na Universidade Católica, lá em Angola, eu disse, opa, que ideia interessante. Disse, tá bem, deixa-me pensar. Ou não, no entanto, já estava preparado. Fui, ao invés de ir ao invés de investigar o instituto ou a universidade onde eu queria estudar mesmo lá em Benguela, fui diretamente ao seminário, porque o colega me disse que já estava lá no seminário a receber o certificado do ensino médio para mandar para o seminário da Boa Nova em Luanda. Está bem. Cheguei no seminário, disse ao reitor lá, ao prefeito dos estudos, eu disse, meu certificado enviei também para o seminário da Boa Nova lá em Luanda. Para aquele lá também. O colega, tá bom, vamos para lá. O prefeito dos estudos enviou-se o certificado, fomos lá, tivemos um preparatório, uma semana, e lá o reitor lá da Boa Nova foi nos falando. Não, também já não foi assim, com conhecimento, não foi sem conhecer nada da Boa Nova. No último ano do propedêutico, no 12º ano, já vinha no seminário um padre da Boa Nova, o padre Farias, e um padre português também. Vinha sempre lá fazer promoção vocacional e falava sempre da Boa Nova. Por isso, quando o colega falou da Boa Nova, eu fiquei assim, tá bom, vamos lá. Fui para lá, convocaram, fomos lá, fizemos o teste de admissão, uma semana, e fui admitido, fiquei para lá. Só que, para o meu espanto, o colega que me convidou para ir lá no seminário e outros 2 colegas que já estavam decididos também, acabaram por sair, continuei eu e para a teologia vim sozinho. Meu grupo estou sozinho agora. Para quem não queria, ficou Sim, sozinho. quem não queria. A vocação sacerdotal ganhei mesmo no seminário, ganhei no seminário. Fora disso, saí de casa só para estudar no seminário, e no seminário onde ganhei a vocação sacerdotal. Aqui o nosso amigo Cristiano, entre padre e aviador,
veio aterrar no Porto, o aeroporto aqui perto também, não é? Aterrou aqui no seminário da Nossa Senhora da Conceição e depois de cá aterrar fez o percurso normalmente que faz um seminarista, creio eu, não é? Terminado o percurso, posso dizer que está terminado, não é? A nível do seminário, sente-se que foi uma grande escola para ti, para agora estás mais ou menos apto, porque nós nunca estamos completamente, creio eu, aptos a responder aos desafios que os tempos colocam à Igreja e a Igreja coloca aos tempos de hoje, ou o seminário ainda é só ainda um principiar de encontrarmos realmente as respostas que nos vão sendo solicitadas no futuro. Antes É difícil, não é? de responder concretamente a esta parte final, eu estava a ouvir o Ruben, estava a ouvir o Constantino, são experiências diferentes, mas que me colocaram aqui a pensar em algumas coisas, que é dizer que é importante isto, que é, eu vim para o seminário, mas não tinha a certeza que queria ser padre. E acho que certezas nunca se têm ainda assim, mas nessa altura, com 16 anos, 17 anos, não tinha claramente certeza. E aí dizer que foi muito importante os colegas que tive aqui dentro, neste seminário menor de Vila Real, e que alguns deles são amigos que a gente diz amigos para a vida, porque eles desistiram, eles não seguiram, mas ainda hoje sou grande amigo deles, e eles tiveram um grande papel, não é? Naquilo que se chama, ou que se diz, o meu acompanhamento. Porquê? Porque tantas vezes privei em conversa com eles sobre vou para o Porto, não vou para o Porto, vou para a teologia, não vou para a teologia. Será que é isto que eu quero? Não é? Com 15, 16, 17 anos, a gente tem muitas inquietações do liceu, em que fala das raparigas e tudo mais, e então, pronto, foi ali um grande taco a taco que tivemos muitas vezes uns com os outros, e que quando eu vi que eles desistiram, eu questionei-me muito, que é, já no liceu, os meus colegas de fora do seminário perguntavam: mas tu queres mesmo ser padre? E eu ouvia aquela pergunta como uma coisa assim: bem, será que ser padre é uma coisa de outro mundo? É que eu agora meti-me nisto e como é que eu vou sair disto? E isso também me interpelou muito, que é, de facto, os meus colegas reconhecem que eu estou a fazer uma caminhada diferente. E isso levou-me, muitas vezes, a só, e como diz Santa Teresa, orar é um tratado a sós com aquele que sabemos que nos ama. Eu tratei muitas vezes a sós com Deus para questionar, então, mas se isto é uma coisa diferente, porque é que eu aqui vim parar? Não é? E isso ajudou-me, se calhar, a responder e a avançar, sem certezas, mas a avançar neste caminho e a ir para o Porto, a voar até ao Porto, não é? Não foi de avião, porque não há avião daqui para o Porto, mas foi de carro e, e voei até ao seminário, ao belíssimo seminário da Sé, da Nossa Senhora da Conceição, onde quero deixar aqui que seminário é muito mais do que uma casa com paredes, do que a estrutura, casa. É aquilo que nós chamamos de segunda família, e ser seminarista não é só título, é de facto uma experiência que nós fazemos a partir do momento que aceitamos essa caminhada. E o Seminário do Porto, tal como o Seminário de Menor, ainda que com outra idade, deixou em mim o que chamamos de marcas, não é? Marcas que nos preparam para a vida.
O seminário enquanto estrutura e também enquanto família, é um centro de formação constante, onde aprendemos muitas coisas que devemos fazer, onde aprendemos coisas, como na vida, que não devemos de fazer. É um sítio onde, a nível de formação mais prática, aprendemos música, aprendemos tantas outras coisas, como pequeninas formações que fazemos. Como aprendemos uma coisa muito importante, que é descobrirmos com mais força a nossa fé, através de tantos retiros que fazemos, da Lectio Divina, do trato com os colegas, porque a experiência de seminarista é uma coisa também muito difícil, porque nós vivemos com 30 rapazes, e eu no seminário costumava dizer que viver com 30 macacos na mesma casa nem sempre é fácil. Às vezes apetece botar as mãos aos clarinhos de alguns, e é banal, porque nem sempre concordamos uns com os outros, nem sempre, pronto, a jogar futebol às vezes passamos-nos assim um bocado da cabeça, e a verdade é que no final de contas nós conseguimos sempre conversar uns com os outros, que não haja má relação, e isso também é para nós um desenvolver... Desculpa interromper-te, Cristiano, o que estás a dizer, desculpa interromper-te, a imagem com que eu fico é que viver no seminário é como viver numa família grande, como antigamente nós tínhamos, muitos irmãos e tios, primos, viverem todos juntos, formando uma comunidade, uma família, em que cada um se preocupa com o outro e aprendem a crescer juntos. Eu não diria melhor. Usaste uma imagem bonita para representar o seminário, porque o seminário não é um mar de rosas, o seminário não é um mar de rosas, não é? E nós, eu aproveitando ali as palavras do Constantino, de quando ele falava de seminário, dizer que a nós, na nossa passagem pelo seminário, e o seminário é um tempo de discernimento, não é? Nós muitas vezes, chateados com muitas coisas, pondo em causa a nossa vocação, eu uso esta expressão, apetece muitas vezes bater com a mala, com a tampa da mala, meter lá a roupa dentro, bater com a tampa e ir embora. Não, isso também acontece a quem namora, quem tem uma relação com um amigo, de vez em quando os anos, chateiam-se, não é? E portanto, o seminário é um tempo de descobrir muitas coisas, descobrir-nos a nós mesmos, acima de tudo, aprendermos a relacionar-nos com nós mesmos, porque viver com muitas pessoas também é isso, é sabermos descobrir-nos para sermos capazes de nos pôr em relação com os outros. E isso acho que é Américo, e vai continuar a ser a primeira e principal formação do seminário para aquilo que é a vida de um padre. É capacidade, ainda que seja só uma amostra, acho que é a principal função do seminário. É o ensinar-nos a sermos capazes de relacionarmos com os outros. E daí a partir para a vida depois de padre na comunidade. Exatamente. São as bases que estão lançadas para depois saberem lidar com as realidades que vão aparecendo, mesmo que sejam novas, que não tenham sido nunca captadas na aprendizagem do seminário, já têm bases para lidar melhor com essas realidades. É isso, não é? Depois a teologia, nós fazemos o curso de teologia na Universidade Católica Portuguesa, e isso é para nós muito bom o curso, porque nós lidamos com muitas matérias, desde as línguas clássicas, o latim, o grego, o hebraico, a história, desde a filosofia. Nós não dividimos, como o Constantino lá fazia em Angola, nós temos filosofia e teologia, ainda que a teologia seja mais dedicada à parte final do curso, 4º e 5º ano. Nós fazemos o mestrado em teologia, e depois fazemos mais uma pós-graduação. Nós saímos do seminário mestres em teologia, mas não saímos mestres
para a vida, porque Américo, é fora do seminário que nós começamos a aprender tudo do zero. É a prática, não é? A prática. Nós começamos a aprender tudo do zero. Porque a paróquia, as paróquias, eu vou usar o termo paróquia, mostra-nos e muitas vezes obriga-nos a esquecer tudo, a esquecer tudo o que aprendemos na teórica e a começar uma nova aprendizagem que nos deixa muitas vezes perplexos, porque afinal aquilo que eu aprendi, como é que eu ponho aqui em prática? Né? E aprendemos muito com as pessoas. Né? Os livros, digamos que os livros aqui não são o mais importantes, são as vivências. E essas vivências começam a ser feitas depois fora do seminário, na vida. Era importante que fora do seminário, nas escolas ditas regulares, isso também fosse assim pensado, ou seja, que os livros não fossem mais importantes que as vivências, não é? Não são. Né? Nós somos pessoas. Somos pessoas acima de tudo e diferentes, desde que nascemos até morrermos. Ruben, no teu caso, isto que o Cristiano partilhou é muito similar ao que tu pensas, à tua experiência. Sim, há algumas coisas similares. Né? Sim. Há algumas coisas similares, embora, pronto, a idade neste caso também teve influência, não é? Não é? Para mim foi realmente também uma aprendizagem e continua a ser, porque todos os anos são pessoas diferentes, não é? Saem uns, entram outros, e isso acaba por trazer novas dinâmicas, digamos, à comunidade, não é? Porque são as pessoas também que constituem a comunidade, que a fazem, e então há sempre uma aprendizagem. Foi primeiro uma aprendizagem ao viver em comunidade, não é? Que nunca tinha acontecido. Eu mesmo, quando estudava na universidade, eu continuei a viver com a minha família, e portanto, ou vivia com a minha família, ou depois vivi sozinho, portanto, não tinha esta experiência de viver em comunidade. Foi com a vinda para o seminário que houve essa experiência, e também, lá está, era viver 24 horas, sou 24 horas, digamos, com o grupo todo. E embora eu sempre me tivesse dado muito bem com pessoas de diversas idades, não era só com idades ali próximas das minhas, mas era sempre um tempo limitado, não é? Que estava com elas, ou era no trabalho, ou era socialmente, ou era na escola ou na universidade, portanto, aqui não, estamos o tempo todo, e é uma grande variedade de idades, não é? Desde os 18 até aos 60, não é? Contando com a equipa formadora, que também é a comunidade, e foi uma grande aprendizagem e continua a ser, sem dúvida nenhuma, uma grande aprendizagem. Pois, e com a variedade de matérias, de disciplinas, de aprendizagens que vocês têm, que são muito variadas, aquelas que são mais do vosso agrado ou consideram mais importantes e outras menos, mas isso é relativo, não é? Uhum. Quer dizer, eu digo que é relativo, se calhar não é tão relativo assim, se calhar na prática umas fazem muito mais falta que outras, mas tudo que lá se dá é essencial. Vocês aprendem, sobretudo, que tudo faz parte da vida, tudo é necessário, todo o saber faz falta. Mas também sentiste aquela dificuldade, já foste um bocado nisso, assim, vocês vão crescendo e os vossos amigos, os vossos colegas vão constituindo família, vão tendo as suas namoradas, tendo os seus amigos, os vossos amigos das vossas terras, dos vossos lugares, ficam um bocadinho mais arredios de vós, porque vocês entrando no seminário, os amigos passam a ser outros, porque são os vossos colegas do dia a dia. Quando regressam às vossas paróquias, há um impacto muito grande, ou seja, vocês sentem-se um bocado deslocados, vão começando a sentir-se algum deslocamento, porque aquilo já não é bem onde vocês vivem, porque já não viviam e tanto como viviam, ou são aceitos como quando eram mais jovens e não olham para vocês como já foi dito aqui, que
que isso nota-se um bocado, porque quem faz uma vida dita, aqui entre aspas, entenda-se, normal, de ser pai, ter filhos e não sei o quê, é estranho que aquele jovem que andou comigo, cresceu comigo, queira ser padre. Sente-se essa diferença, esse distanciamento entre quem envereda pelo caminho no seminário e quem fica nas suas terras a ter um curso, a ter um trabalho, a ter família, sente-se muita diferença? Eu, no meu caso, não senti muita diferença. Os amigos que tinha continuaram, não houve afastamento. Obviamente estamos a viver em cidades diferentes, mas quando estamos juntos, continua tudo na mesma. E acho que também é saudável que, ao entrar num seminário, não é? E até que as nossas amizades não se resumam a quem está a fazer o mesmo caminho que nós. Porque se nós estamos inseridos no mundo, e é importante que estejamos inseridos no mundo, convém que também os nossos amigos também estejam lá fora, não é? Porque como é que também, não sei, obviamente podemos Não, evangelizar de muitas formas, mas fica uma o vida convívio, enviosada, não é? Fica uma vida um sim, bocado o enviosada. convívio com outras pessoas é importante, até para nós saber, assim, sabermos como é que está a sociedade, não é? Porque não é só pela televisão, pelos jornais e pelo que nós observamos na rua que sabemos como é que a sociedade está. Pelas conversas com os nossos amigos também vamos percebendo as dificuldades que eles têm e como é que é a vida deles, e isso ajuda-nos, acho eu que nos pode ajudar, não é? Na nossa missão. E acho que é muito importante. Cristiano, o Cristiano, não, desculpa, Constantino, no teu caso, pronto, é a tua vida em seminário, não é completamente igual, mas não é completamente diferente, são exigências parecidas, não é? Tens que ter realmente uma formação, tens que ter uma preparação, mas tens uma outra diferença, é que vocês são deslocados para terras muito distantes, porque, acima de tudo, sois missionários, pronto, tendes missões a cumprir fora, muitas vezes, da vossa terra, do vosso país até. Não é muito gostoso deixar pai, mãe, família para trás, ir para um país, atravessar oceanos. Agora há contactos fáceis através da internet, mas não é a mesma coisa do que estar com as pessoas. Como é que é essa experiência? Deixar tudo para trás, aqui entre aspas, não se deixa de Deus, não é? Mas deixar por muito tempo e optar por uma vida como tu optaste. Realmente os colegas do painel foram falando falaram de muitas experiências semelhantes, mas eu, diferente do Ruben, que fala da idade, eu apresentaria o contexto, um contexto totalmente diferente, meu, realidades. Angola é outra coisa, estar cá também é muito diferente estar em Angola. E pegando a expressão família, que criamos também no seminário, mas temos aquela nossa família consanguínea mesmo, que o Américo há pouco tempo fez alusão. É difícil, é difícil. Agora dizemos que temos facilidade de entrar em comunicação, mas é preciso que do outro lado também haja condições para isso. E não é o meu caso, não é o meu caso. Com os amigos falo facilmente, mas com a família de casa raras vezes falo. E só para ter uma ideia, só para os colegas aqui terem uma ideia, que eu não fico em minha casa com os meus pais, meus irmãos, um mês completo, desde 2016, que não passo um mês em casa. Normalmente fico 2 semanas no máximo, saio de lá. E desde 2017, mesmo que o tempo mais longo que fiquei com a minha família foram 2 semanas, penso. 2017 para cá. E nunca mais, desde que cheguei cá a estudar teologia, nunca mais estive com a minha família. Isto algumas vezes também crespa um pouco o coração e não
não ter contato permanente com a família, isto de certa forma também vai diminuindo os laços vão diminuindo com a família, eu não sei, aprendemos, essa é uma aventura grande de ser missionário, aprendemos a viver como se, entre aspas, como se tivéssemos caído mesmo do céu, estamos aqui e a minha família é esta da comunidade, já não tenho uma outra família para além dessa, e passa também um pouco próprias dificuldades, os próprios desafios do que é abraçar esta vida, estar na comunidade, olhar para os outros, lá, são meus irmãos, é verdade, é uma família que criamos aqui, mas na vida missionária, minha vida concretamente, isto é muito mais rigoroso, porque cá, por mais que tenha uma tenha férias aqui, tenho tido férias, mas com quem passo as férias cá? Na minha família da comunidade. Se não for cá no seminário da Boa Nova, em Valadares, vou a Cernas de Bom Jardim, vou a Fátima, mas tudo isso são nossas casas comunitárias. Mas não são as famílias de sangue, não são as famílias de sangue, não estão cá, minha família está em Angola. Mas isso, digo já, não é impedimento para seguir o Senhor, não é impedimento para avançar naquilo que acho que sinto, naquilo que me sinto chamar. Mas é uma realidade que não se pode esconder, porque realmente ela existe, não é? Pronto, Sim, ela existe, não posso esconder isto. Olha, essa saudade muitas vezes bateu, por exemplo, nestes últimos dias, tem sido pesado, ter entregues ao trabalho e não sair, não ir à casa, não voltar à pátria, enquanto não defender. O que faço? Levanto, estou no seminário, faço um trabalho e outro cá no seminário, mas é aqui onde fico. Se tivesse família cá, se calhar iria a minha família, depois de defender, e partiria para a missão, mas enquanto isso não acontece, fico no seminário e cumpro o regulamento como mas outro vai estudar. para que as pessoas tenham perceber, há a possibilidade sempre, e é sempre uma possibilidade, de terminares a formação e regressares à tua terra, ou podes ter que ser enviado para outro sítio que não a tua terra? Agora, nós, missionários da Boa Nova, tão logo que terminamos a formação cá, voltamos para a nossa terra e lá somos ordenados, só depois é que partimos para a missão. Mas pode ser uma missão fora de Angola, neste caso. Pode ser fora de Angola, o normal é fora de Angola. E volta a história a ser a mesma, tornais a ficar afastados da família de sangue para constituir uma nova família, numa nova comunidade, fora da vossa pátria, da vossa terra materna, não é? Sim, embora em modo diferente, ali já em cada 2 anos temos férias. E já tendo mais possibilidades. Estudante, enquanto não termina, não pode voltar. Sim. Cristiano, esta realidade que o Constantino nos trouxe aqui é uma realidade que muita gente que nos está a seguir, ou que nos vai seguir, porque está a ser gravado, como é óbvio, tem uma ideia de que um seminarista, desde que entra no seminário, não começa a ter contacto com o exterior, está fechado ali os anos que são de seminário e não tem contacto com a vida real cá fora. Isto é um erro completamente, como já se viu. Portanto, vocês têm fins de semana, têm direito de ir a casa, podem conviver com as pessoas cá fora, podem ir ao café, podem ir ao cinema, podem frequentar a vida social, não é? É exatamente, Érico, falaste bem. Olha, quando nós aceitamos esta caminhada, porque é isso que nós fazemos, é aceitá-la, depois de recebermos o chamamento, nós aceitamos, e como agora o lema da JMJ, levantamo-nos e aí vamos nós, à pressa no ar, dizer o que o Constantino estava a dizer, faz-me pensar, porque eu estava a 1h40 do Porto, de Montalegre ao Porto, e às vezes queixava-me que a viagem era longa. Nós íamos a casa de mês a mês, quando estávamos no Porto,
E muitas vezes, Constantino, para ti é mais difícil isto, mas é verdade. Muitas vezes o que eu pensava, e ainda penso, eu neste momento estou a 1 hora de casa, de carro, mas para nós, vamos falar em tempo, não propriamente um tempo do relógio, mas um tempo na vida, quando nós aceitamos isto, é preciso fazer aquilo que diz no Evangelho. Quando a gente deita as mãos ao arado, e eu sou da terra, não podemos olhar para trás. Porque contam os velhotes que quando se ia no arado, se a gente olhasse para trás, os bois atiravam com o homem que ia no arado. Portanto, é literalmente isso. Quando se deita as mãos ao arado, não se pode olhar para trás. Ainda que custe muito cá dentro, muitas vezes no nosso coração, e principalmente o Constantino e o Ruben sabem isso, principalmente quando estamos sozinhos, quando estamos chateados com alguma coisa, é quando se calhar dói mais e trememos a agarrar o arado, mas é lá no meio das leivas da terra que com uma coisa e outra a gente se vai sustentando e aguentando. Agora, claramente, e as pessoas que nos forem ouvir, ou que nos vão ouvir, espero que fiquem com uma ideia positiva, porque o seminário não é uma cadeia, não é? Tem um portão grande, tem uns muros grandes lá no Porto, tem uma vista E fantástica está aberto à também. comunidade, não está? Vocês têm dias em que recebem a comunidade, as pessoas que queiram visitar o seminário. É assim, estás-me a dizer uma novidade, porque eu não conheço isso, porque eu sei que é possível, se alguém Eu não quiser sei conhecer. se há, estou a perguntar, não é? Não, eu sei que o seminário não é fechado, ou seja, nós se quisermos levar alguém a conhecer o seminário, podemos, Sim, sim. se alguém eventualmente quiser ir conhecer o seminário, pode. Não podem aparecer como querem, tem que ser combinado, não é? Mas isso é simples, porque aquilo é uma casa que funciona, tem horários, e é assim, nós temos horários que às vezes para nós são difíceis de cumprir, porque agora nós não estamos fechados ao mundo cá fora, e olha, o Ruben que está aqui dentro do seminário, o Constantino que contactei com ele na faculdade, eu posso dizer, e eles estão aqui a ouvir-me, não me deixam negar, são dois grandes amigos. São dois grandes amigos, o Constantino que fiz na faculdade, não no seminário, o Ruben, um grande amigo do seminário, mas para além deles, que fazem parte desta caminhada, a faculdade, por exemplo, trouxe-me grandes amigos de outros cursos de Direito, da dupla licenciatura, de Gestão, muito, muito bons amigos que fiz na faculdade e que fora da faculdade, o Porto trouxe-me amigos e amigas que eu hoje tenho, que conhecia lá, e que não tem nada a ver com seminário, pessoas que nem são às vezes tão praticantes. A oração de TZ, em que nós seminaristas participávamos, permitiu-nos contactar com pessoas de fora, aí também fazemos grandes amizades. Por isso, nós não ficamos privados, não, nós vamos ao café, nós vamos ao cinema, nós fazemos tantas coisas, quer dizer, e se tivéssemos mais tempo, mais coisas faríamos fora do seminário. Não tenhas dúvidas, Américo. E as pessoas também não tenham dúvidas disso. Tantas vezes passei pela Rua da Santa Catarina, tantas vezes passei pela Baixa, tantas vezes passeamos por a Ponte Dom Luís, uma vez eu e o Ruben, só para contar rapidamente, no tempo da pandemia, fartos de estar no seminário, decidíamos passar a ponte, só que voltamos fora de horas, e era naquele tempo que não se podia passar conselhos, e a polícia já nos queria levar presos. E, portanto, e safámos-nos porque éramos seminaristas. Aventuras de seminaristas. E o guarda, como seria um bom cristão, lá nos deixou passar. Ou então queria se converter. Isso, para verdes que até no tempo da pandemia a gente sai do seminário, não é? Por isso sim. Não há. Mas foram tempos difíceis, não foram? Foram. Nós tínhamos a sorte de ter aquela vista fantástica, aquele jardim com vista para o Rio Douro. Mirante, não é? Também. Exatamente, mas foram tempos complicados, porque nós, apesar de estarmos ali com muitas pessoas, nós humanos precisamos
de estar com as pessoas fisicamente, e nós tínhamos a nossa família cá fora, tínhamos os outros amigos cá fora, e precisávamos desse calor, desse toque, não é? Que nós vivemos disso. Nós sozinhos no mundo não somos nada, nós precisamos dos outros, e portanto custou bastante. E tivemos para aí uns 3 meses fechados, Exatamente. inicialmente, e aí não saíamos mesmo, quando foi o primeiro confinamento. Foram para aí 2 ou 3 meses que lá estivemos fechados. Não souberam, eu acompanhei-vos. Mérico, e lembrar uma coisa importante, porque os jovens que nos estão a ouvir não são seminaristas e têm a dizer, mas calma lá, nós quando vamos para a faculdade também saímos de casa. E é verdade, nós temos que ter essa consciência de que os jovens saem de casa, dos pais, também cedo, para ir para a faculdade e vivem sozinhos, têm de se espabitar para a vida, não é? Cozinhar, ir às compras, e nós no seminário temos essa sorte de chegar à hora e ter até a comida na mesa. As nossas queridas funcionárias de seminário que nos zelavam tão bem. E, portanto, eles... Que era a Dona Conceição, não era? Que era tão querida? Era assim que ela se chamava, não era? Nós, no seminário maior, tínhamos a Dona Fernanda, a Dona Alfredina, e as senhoras nos tratavam tão bem. Acho que havia uma senhora que era a Dona Sonzinha, a Dona Conceição, acho que não sei se... Já não é do nosso tempo, já não é do nosso tempo. Então, eu quando me via lá, outra vez aqui, bem-vindo, era muito querida. Mas, no teu caso, que vives em Vila Real, agora a distância é mais curta, porque tendes, nem sei se precisas passar, mas quem tinha que passar o Marão demorava muito mais tempo, agora é mais depressa. Mas também não ides a casa todos os fins de semana, nem tu nem o Ruben, porque ou ides agora? O meu caso, o Ruben irá responder a seguir. Eu agora tenho um sistema muito diferente, porque eu sou seminarista estagiário. Pois eu vivo no seminário como lugar de residência. Eu não faço vida de seminarista aqui. Eu vivo aqui porque a casa paroquial da comunidade onde eu estou estagiário, que é Mossos, não está habitável e, portanto, nem eu nem o parco de Mossos vivemos na casa paroquial, para já, até ter obras. E, portanto, eu estou aqui a viver no seminário como residente apenas, não como seminarista. E, portanto, eu faço aquilo que já há quase um bocadinho de experiência de vida de padre, que é, tenho a minha folga de segunda-feira e para ir a casa e eventualmente noutros dias, se assim o entender e o puder, ou seja, já tenho uma vida mais flexível, não estou preso propriamente a um horário. Não, já vou tendo o meu horário e em consoante com o que é pedido da paróquia, o que é pedido também no seminário, e já faço uma vida mais flexível. E tu, Ruben, passas no caso de semana? No caso da Diocese de Coimbra, nós vamos praticamente mês a mês, de fim de semana, e durante os fins de semana que estamos cá no Porto, acabamos por fazer algum serviço pastoral em alguma paróquia que nos esteja atribuída e para onde nós então E tu já estás a fazer serviço? Sim, começamos logo no primeiro ano, embora, pronto, eu tive o azar de ter apanhado logo a pandemia, não é? Porque eu entrei e depois em março rebentou a pandemia e tivemos que interromper isso. Na altura já estava numa paróquia a fazer serviço pastoral ao fim de semana e, entretanto, pronto, com a pandemia é que parou tudo praticamente, não é? Nesse aspecto, e depois, quando as coisas acalmaram, então voltámos a fazer isso, esse serviço pastoral. Depois, quando chegamos ao 6º ano, é que já vamos todos os fins de semana à Diocese fazer serviço pastoral numa paróquia. Neste caso, em que paróquia é que estás? Eu estou nas paróquias da Aforada e Canidelo. Então, quem quiser conhecer o Ruben pessoalmente, já sabem, não podem encontrá-lo. Na Aforada encontram lá um bom peixe, não é? É verdade. Uma sardinha. A Aforada, sim, ali, uma zona pescatória, não é? Assim que é conhecido. Sim.
Entretanto, eu creio também que esta experiência de ir a casa uma vez por mês, ou mais ou menos assim, também vos permite conhecer melhor a cidade, conhecer melhor a própria gente cá do Porto, os hábitos, os costumes, até porque o Ruben não tem tanta pronúncia do centro como outros colegas que eu conheci, que eram uma tonalidade muito mais acentuada. Também não és de Coimbra mesmo. Portanto, Sim, se calhar a bairrada já tem alguma influência no sotaque. sim, sim, já não é bem igual. Mas de qualquer forma, e eu gostando de me perdoar agora, eu avançar um bocadinho, porque o tempo também está a passar, porque a pergunta que eu estou a fazer ao Rubem e ao Cristiano, o Constantino já foi respondendo também, a realidade dele é bem diferente. Eu, numa perspectiva mais final, eu gostava de vos propor a todos uma reflexão relativamente rápida, mas que fosse digna de registro para os nossos espectadores, que é esta. Quem tem dúvidas acerca do que é ser seminarista, do que é viver num seminário, por aquilo que vocês foram partilhando, acho que foram esclarecendo que é muito diferente do que aquilo que as pessoas pensam. Ao Cristiano, neste momento, tu que já não estás no seminário, que já estás em estágio, já estás numa paróquia, já estás a trabalhar na tua diocese, é um choque muito grande sair do seminário enquanto estudante, enquanto aprendiz, digamos assim, entre aspas também, e participar numa vida comunitária já de uma forma muito ativa, já com direito a uma folgazinha à segunda-feira, e como disseste, tipo já a vida de padre, não é? É um choque grande, ou já era mais ou menos aquilo que estavas à espera? É assim, para mim em questão, e não falo por todos os seminaristas, falo por Não mim, pode ser, tem que ser por ti. não foi um choque grande, porque eu, enquanto seminarista, sempre procurei não perder o contacto com o mundo cá fora. Eu nunca me refugiei e procurei não me refugiar no seminário. Eu sempre que tinha oportunidade, queria contactar com o mundo, queria estar sempre em contacto com o mundo, porque eu acho que é importante para nós seminaristas, e acho que para qualquer jovem, não só para os seminaristas, fazer uso das palavras, daquilo que dizia o São João Paulo II, que é saber estar no mundo sem ser mundano. E, portanto, eu sempre quis estar neste mundo, onde estão os outros jovens, onde estão as outras pessoas, eu sempre quis estar lá também, sabendo ocupar o meu lugar, sabendo a posição que ocupava, e, portanto, não foi para mim uma coisa de outro mundo. Agora foi claramente, foi diferente sair, eu já há bocado falei nisso, sair daquilo que é o registro teórico e passar ao registro prático. Porque nós, e adiantando, uma das maiores dificuldades futuras enquanto padre, penso que será, porque já vou apanhando um bocadinho isso, será aquilo que é lidar com as pessoas. Porquê? São pessoas muito diferentes, com problemas muito diferentes, muito sérios, muitas vezes, muito sérios, que muitas vezes, enquanto seminaristas, não temos uma noção do que é os problemas que as pessoas nos trazem e que nos pedem para, no fundo, fazer parte deles. E isso pode ser um choque, porque as pessoas estão à espera, muitas vezes, de que nós as ajudemos a resolver isso. Nós ainda não ouvimos confissão, não é? Só quando formos ordenados, mas penso que esse será o grande desafio de um padre, será conseguir carregar, não é? As confissões, porque se nós muitas vezes nos preocupamos com a nossa vida e com as coisas que temos, com os nossos problemas, como será ter o coração cheio dos problemas dos outros? Porque vamos querer ajudá-los, não é? Na direção espiritual, vamos querer
vamos querer dar mais às pessoas. E acho que um desafio que se iguala a esse é o sermos capazes de ter tempo para as pessoas, de dar do nosso tempo, porque é tudo muito bonito e nós utilizamos muitas vezes a palavra entregarmos-nos. Eu hoje trago uma suéte só para mostrar que diz Property of Jesus Christ, que eu gosto muito e que o malta no seminário usava e metia-se comigo por eu usar às vezes, que é este ser propriedade de Jesus Cristo. Nós dizemos muitas vezes é darmos-nos a Jesus Cristo e darmos-nos aos outros, porque darmos-nos a Cristo é darmos-nos aos outros. Mas a verdade é que nós gostamos de fazer coisas, né? Nós gostamos de ter o nosso tempo, nós gostamos de ter as nossas coisas. E um padre tem que saber muitas vezes prescindir do seu tempo para os outros. E vós saídes, isto é pergunta um bocado delicada, eu nem sei se é oportuno fazê-la, mas vou arriscar. Podem não responder, e esta é para os três. Vós, se calhar o Cristiano já lidou na teoria com esta temática, os outros se calhar nem tanto, mas eu apoio. Um dos maiores desafios que se coloca é lidar com, como o Cristiano está a falar, com a dor, com o sofrimento, com a perda, com o luto. Vocês no seminário têm uma preparação espiritual grande para depois, quando as pessoas vos procurarem para chorar, para pôr cá fora as suas mágoas, para encontrarem consolo, digamos assim, sentem-se preparados para depois fazer esse trabalho tão importante que é acolher o outro na sua dimensão total. Eu deixo os meus colegas responder primeiro agora. Então és melhor porque já tens uma caminhada mais avançada, não é? Mas eu, como eu acabei de falar, acho que sim, é melhor. Eu posso dizer... Eu começo pelo Constantino, porque já está acabado há muito tempo. E daqui não, estava a falar o Rubem, pode falar. Depois eu falo, não há problema. Bem, vocês não são da mesma cor, mas entendem-se, portanto, podem falar quem quiser. Posso começar o Rubem, já que o Constantino assim o disse. Pronto, então, assim, eu ainda vou a meio, não é, do percurso de seminário. Até agora, nessa questão da dor e do luto, falou-se na parte das sessões de psicologia. Nós temos aulas de psicologia de grupo e na altura falámos sobre essa questão. A nível da direção espiritual pode eventualmente também ser abordado esse tema e na formação espiritual, mas pelo menos até agora foi mais na vertente da psicologia. Agora, mais lá para a frente, ainda não sei como é que será. E a psicologia ajusta-se à fé? Sim, sem dúvida. E acho que é importante também. Porque, lá está, a psicologia ajuda-nos também a perceber o outro. E percebendo o outro, também podemos transmitir a mensagem, se calhar, de uma forma mais eficaz. Sim, eficaz. Se perdesse alguém agora, isto é muito difícil, mas perdesse alguém ou alguma parte de ti muito importante, viverias essa fase diferente do que viverias fosse há 10 anos atrás, ou há 8 ou há 7 anos atrás? Viveria. Então, Rubén, Constantino, o que é que me tens a dizer esta questão? Como é que vocês no seminário da Boa Nova aprendem a lidar com as perdas, com os lutos, com o sofrimento do outro? Um pouco assim, de forma... Digo, a experiência que o Cristiano está a ter agora, nós normalmente temos antes do curso de teologia. Antes do curso de teologia já fazemos essa experiência assim, de pequenos padres, porque somos inseridos numa comunidade e lá ficamos um ano todo. E lá, mais do que viver como seminarista, viver mesmo como membro da comunidade. É isso que chamamos. Depois do nosso noviciado, temos
fizemos o juramento missionário e ali nos tornamos membros da Sociedade Missionária da Boa Nova. Depois temos o estágio intermédio de formação, uma experiência que já partilhei aqui na última vez Sim. com Américo. E que já foi postado, sim. Sim. Ali, o que nós fazemos praticamente não é uma outra coisa senão viver. Não há nada de teoria, é viver, é estar na realidade. E ali deparamos com muitas situações, entre elas essa situação que há pouco apresentou, da perda do luto. Não é tão fácil, porque é uma experiência que todo ser humano passa por ela. Por alguém muito mais próximo, outro que às vezes só conhecemos ali. E diante disso, nós também somos chamados a confortar os outros. Confortar naquele que aceitar a dor, tentar levar o próximo, o fiel, ou quem vier bater a nossa porta, tentar confortá-lo com as palavras do Senhor. Isso é que nós temos ali. A palavra do Senhor como âncora fundamental ali para acolher, para Mas aconselhar. muitas vezes, Constantino, quem procura consolo, quem está em desespero procura consolo, nem quer muito falar de Deus. Sim. Muitas vezes não quero falar de Deus, mas existem muitas outras formas nesse sentido. Outras vezes também é partilhar uma experiência nossa. Vocês estão a caminhar e preparar-se para todas estas situações mais, digamos, mais constrangedoras, que é lidar com a perda dos outros, quer dizer, ajudá-los a lidar com as suas perdas, porque no fundo nós ao lidarmos com as perdas dos outros, também estamos a pensar que um dia também vamos nós perder, não é? No fundo, todos perdemos a perda, ou a perda, que já nem sei como é que se diz, mas a perda é uma realidade que nos toca a todos. Nos toca a todos, exatamente como disse ali. Agora, aqui o Cristiano, eu sei que ele tem uma experiência mais fecunda, que aqui também a fecundidade vale o que vale, porque ele fez formação em pastoral da saúde. Não estou enganado. É verdade. No 6º ano também tive a formação complementar no seminário, como o Ruben falou. No 3º ano, se não estou em erro, Ruben. Sim. 3º ano. Tive essa formação complementar numa cadeira de 6º ano, no seminário da Pastoral da Saúde. Em primeiro lugar, o Constantino falava, mais uma vez, a experiência supera qualquer teoria. Claro que a teoria dá-nos um fundamento e uma base. Dizer que eu no seminário maior, foi a primeira vez, perdi 3 pessoas da minha família, um tio-avô de forma trágica, um tio direto de forma trágica e agora por último a minha avó, ainda que de forma mais natural, mas também custosamente. E essas, eu nunca tinha lidado com luto, Américo, foi no seminário, no aeroporto, nesse primeiro com o meu tio-avô, e foi para mim duro, e é no meio dessa experiência que nós questionamos muita coisa, e sentimos na pele aquilo que ouvimos dos outros, não é? E no meio disso tudo, no meio também da formação que tive na cadeira que falaste da Pastoral da Saúde, eu aprendi que muitas vezes, talvez 90% das vezes ou mais, o mais importante quando estamos numa conversa com alguém que nos procura para falar sobre este tema, o mais importante, em 99% das vezes, é ouvir do que falar. É chamada escuta, não é? É, porque
tudo o que nós dissermos vai ser posto em causa pela pessoa. Porque se a pessoa está em sofrimento, dizermos-lhe que Deus nos apresenta como vida eterna, que Deus vem ao nosso encontro, eu não sei se a pessoa na hora pode estar receptiva a ouvir-nos e a querer sequer tentar perceber o que nós dizemos, porque nós temos uma mensagem boa para lhe transmitir, nós queremos de facto mostrar-lhe que Deus está ali. Porque estamos bem e é fácil, mas para quem está mal... Mas nós lembramos-nos de que quando perdemos alguém, e como aconteceu comigo de forma trágica, nós fazemos a experiência de epá, então mas como é que isto foi acontecer? E porque é justamente a mim, não é? É verdade. E quando nós falamos da vida eterna a alguém que perdeu um familiar, nós nesse momento devemos pensar como é que nós de facto encaramos a vida eterna. E portanto é preciso dar tempo a essa pessoa, é preciso primeiro escutá-la, porque também é expressar-se que essa pessoa vai encontrar muitas vezes a resposta àquilo que procura. Porque eu costumo... Tem que ser eu a encontrar, normalmente. Não é? Sim, eu costumo dizer que se de facto nós acreditamos em Deus, se nós somos cristãos, nós sabemos que pode demorar o seu tempo, mas Deus vai atuar. Deus vai atuar. Não é? Porque se nós, como é que ele diz no Evangelho, se vós que sois maus, de saberes dar coisas boas aos vossos filhos, então Cristo não há de tratar-vos bem. Não é? Pois, mas a verdade é que ele é bom, mas eu não deixei de ficar cego, um outro amigo meu não deixou de ficar paralítico, um outro amigo meu não deixou de perder um irmão ou um filho. Tens toda a razão, Américo. Tens toda a razão. E olha, eu digo-te uma coisa. Então perguntar isto não é porque eu desde que te conheço, e para responder a isso que tu disseste, desde que te conheço, tu perdeste a visão, não foi? É muitas vezes em pessoas como tu que eu percebo aquela expressão que diz que o essencial é invisível aos olhos, Américo. Uhum. É aí, não é? Como é que tu, mesmo perdendo a visão, te mantens tão firme em Cristo, Américo? Porque vos tenho a voz e muitas mais pessoas. É isso, Américo. É que isso. É o movimento que Cristo me traz. Essa é a prova de que Deus não nos falha, Américo. Não falha, não falha. Mesmo quando temos tudo a desabar, nós temos um irmão ao nosso lado, muitas vezes. Esse irmão não vem por vontade dele. Esse irmão é Cristo. Pois, na pessoa da pessoa que nos acompanha. Esse irmão é Cristo, Américo. Nós muitas vezes, porque nós humanos somos peritos em desistir. Peritos. E perante as dificuldades, nós vacilamos muitas vezes. E somos até insensatos ao ponto de dizer, será que Deus existe? Ele dá-nos tantas provas. Pois. Ele dá-nos tantas provas. Só que não existe como nós queríamos, da forma que nós queríamos que existisse. Exatamente. Cristiano, mas também o tempo não existe da forma que eu queria, porque queria que fosse eterno e pudéssemos estar aqui a vida toda, mas numa reta final, porque senão torna-se demasiado longa e perde-se depois quem está a ouvir cansa-se. A pergunta que me fazia pôr para fecho da nossa sessão, que para mim foi boíssima, os ouvintes vão depois avaliar por si, eu gostaria de começar a terminar por vos perguntar a cada um de vós, e vou começar, já que estava o Cristiano, começo por ele também, numa época em que realmente, e há um bocado tínhamos pegado nisso, mas depois não concluí porque mudámos para outro chip, mas a pergunta fica sempre no ar, num tempo em que há crises de vocação, há falta de vocações consagradas, e eu diria que também há falta de leigos comprometidos, há falta de compromisso mesmo. Como é que nós, em igreja, e vós, como jovens, que estáis uns
no seminário, outros já com um pé fora do seminário e quase os dois já na paróquia ou a entrar na vida sacerdotal, encareis este futuro. Como é que se pode chamar novas vocações? Que exemplo é que vós podeis dar, vós jovens, para que outros jovens, outras pessoas menos jovens, porque quando digo jovens não é só jovens de 20, 30 anos, alguns até têm vocações mais tardias, 40, 40 e tais, como é que eles podem descobrir, nestes tempos de crise tão profunda de vocações, que a Igreja Jesus Cristo é o caminho? Américo, eu acho que não há crise de vocações, há falta de respostas. Eu acho que todos os jovens e rapazes e raparigas se deveriam questionar pelo menos uma vez na vida se a sua vocação não passaria, portanto, pela presbiteral e pela consagrada. Porque eu não sou diferente dos outros jovens. Eu sou um jovem tal e qual como os outros. O que eu fiz foi, a exemplo de Maria, dar um sim lá atrás, e neste momento e ao longo da minha caminhada, porque o seminário é um tempo de caminho, ao longo da minha caminhada e ir renovando esse sim todos os dias, porque a sociedade, e isso é que faz as crises, nós vemos uma sociedade muito ruidosa, muito barulhenta, que nos apresenta imensas coisas cativantes, que tendem a puxar-nos para uma vida pouco cristã. Portanto, ser capaz de me comprometer com a minha vida, com a minha vocação, com aquilo a que disse sim, é o que me faz caminhar todos os dias em direção ao presbiterado. E, portanto, eu acho que o que falta a muitos jovens é ser capazes de, no meio desta sociedade, parar um bocadinho, perceberem o que é que os faz realmente felizes, porque a vocação matrimonial também é muito bela, mas se de facto o sacerdócio não pode ser uma opção de vida, não é? Eu, Américo, também tive as minhas crises, também tenho os meus momentos de dificuldade, e portanto eu costumo dizer que e já tive momentos em que quis sair desta caminhada, e para teres uma noção, que eu costumo dizer que me acontece na minha vida aquilo que disse uma vez o Ayrton Senna, que é um campeão de Fórmula 1, um homem que deu um bom testemunho do que é ser cristão, que é, ele depois de uma corrida que tinha tudo para dar mal e que ganhou, ele disse a um jornalista que quando Deus quer, não há quem não queira. E portanto, no meio das crises que nós temos, às vezes é aí que encontramos respostas e que sentimos assim alguém que nos pega por um fio de roupa ou de cabelo e que nos diz: é por aqui. É por aqui. Desinstala-te, não é? Anda. É verdade, amigo, é verdade. Rubén, caminha, diz-me lá, partilhas esta opinião? Partilho da opinião dele também, mas acho que nós somos às vezes peritos em criar imagens daquilo que não conhecemos, ou do que ouvimos falar, ouvimos um pouco e depois vamos criando uma imagem acerca daquilo. E acho que também o que pode contribuir é, com a nossa forma de viver, o tempo de seminário e a nossa caminhada, mostrar às pessoas que realmente não é assim tão diferente. Obviamente, há coisas que não as fazemos porque são incompatíveis, não é? É como há pouco disse o Cristiano, estar no mundo mas não sermos mundanos, mas estamos inseridos no mundo na mesma, e há muita coisa que nós podemos fazer que é compatível com o tempo de seminário e com o caminho que nós estamos a fazer. Pelo menos por aí mostrar então que não há assim
tanta diferença. E depois, os jovens também terem coragem, jovens e até menos jovens, não é? Se acham que pode passar por aqui, terem coragem de arriscar e experimentar. Podem descobrir que afinal não é por aqui, mas se não arriscarem, nunca saberão se é ou se não é. Portanto, acho que é sempre bom de arriscar. A experiência nunca matou ninguém, desde que seja uma Isso experiência mesmo. positiva, boa. Boa. Constantino, vamos terminar contigo? Oh, bem, tirou minha palavra. Eu pensava logo na coragem a arriscar. Partilho as duas ideias ou os dois pensamentos apresentados cá Sim. por Cristiano e o Rubem, e aplica-se também à vocação missionária. Preciso muita coragem, preciso arriscar. Só. Que é inerente a qualquer vocação, matrimónio, qualquer vocação tem Exatamente. que ser uma vocação do mundo, mas não mundana. Todos nós temos que ser do mundo, mas não mundanos. Eu partilho dessa vossa opinião também. Eu agradeço a cada um de vós a vossa disponibilidade, que já vai longa. Nós conversamos imenso, partilhamos imenso. Espero que quem nos esteja a ver e a escutar possa ficar com uma ideia melhor, ou pelo menos mais esclarecida, sobre o que é a vocação, sobre o que é fazer um trajeto no seminário, as opções de vida que se podem ou não tomar dentro de um seminário, e aprender com esta mensagem final que foi deixada. Todos nós temos a obrigação de sermos do mundo, mas não sermos mundanos. Eu agradeço esta chave final, porque isso não é só para quem é sacerdote, para quem é comprometido a nível de igreja, deve ser para a sociedade em geral. Obrigado a todos vós, a cada um de vós. Obrigado também. E uma Américo. boa resto de semana de oração. Américo, Sim. dizer àqueles que nos ouvem, e esta mensagem é muito importante para os jovens, que é a frase da Semana dos Seminários: não nos envergonheis de dar testemunho de Cristo. Isto é muito importante. Exatamente. É muito importante. Porque Ele está vivo e continua no meio de nós. Obrigado, Américo.